Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler o Antigo Testamento, Ruth, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14. Antigo Testamento, Juízes, Ruth e Samuel, 1 Samuel. Ruth, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Os efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. A órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. 이에 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르바는 그 시므에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라. Nós lemos até o versículo 14. 제가 이제 3월달 한 달 Então, 지난 주간에 이제 타이완에 다녀온 일을 depois que eu, há um mês inteiro aqui na Coreia, né? Depois que eu voltei de Taiwan, fiquei um mês inteiro na Coreia com os irmãos. E por esse um mês eu fiquei muito feliz. Eu queria fazer visitas em casa, nas casas, mas por dia eu somente poderia visitar 3 a 4 casas. De manhã fazendo aula de seminário e à tarde, a partir da tarde eu fiquei sentado no escritório e por dia tinha vezes que eu encontrei 6 pessoas, outras 7 pessoas. Desculpa, mas foi assim que eu passei meu tempo. Então, 11 horas da noite, quando eu voltava para casa, eu descia do carro e entrava na minha casa, eu apertava o elevador e entrava no 3º andar, né, que era onde fica o meu apartamento, eu ficava muito feliz. Embora eu seja pastor, eu não posso pastorear muito bem a igreja de Gangnam. Pastores poderosos, família, sabem o aniversário da família, das parentes, mas eu não tenho muito boa memória. Então eu peço perdão porque eu não consigo me lembrar dessas coisas direito. E por uma semana fazendo comunhão com os irmãos, essas pessoas vêm trazer os seus problemas para mim. E eu fico muito feliz. Porque eu não sou um solucionador de problemas, eu sou um pastor. Então, quando o irmão vem trazer esse problema, não sou eu que resolvo, é o Senhor que está atrás de mim que resolve. E eu só faço o trabalho de conectar esse irmão a Jesus Cristo. Então, quando eles vêm cheios de preocupação, mas quando voltam cheios de felicidade, com o problema resolvido.
Eu não entendo por que as pessoas fazem esse tão bom trabalho do Evangelho. Às vezes eu fico cansado, às vezes eu fico assim, mas depois que eu entro do elevador e entro no meu apartamento, meu coração tem paz e felicidade. De manhã eu tomo café da manhã, aí rapidamente eu venho de carro. E quando eu venho para o quarto andar, no momento que eu entro no quarto andar, eu fico muito feliz. Há uma semana atrás, uma irmã trouxe uma idosa. Aquela senhora, ela tem 1 ano a mais do que meu irmão mais velho ou tem a mesma idade. Ela tem 82 anos, mas eu me lembrei fortemente do meu irmão por causa daquela senhora. Em 65, o meu irmão recebeu a salvação. Eu saí do exército no mês de setembro e eu fiquei um tempo com meu irmão, fazendo trabalho em Champali. Depois de um tempo, depois que eu estava, meu irmão falou que queria ir para um lugar comigo. Eu e meu irmão, nós colocamos água numa panela, cozinhamos batata doce. Eu fico muito feliz dos testemunhos que eu tenho com meu irmão. E depois de 1 mês de salvação do meu irmão, ele falou: Ksu, quando você recebeu a salvação no começo, como que foi, né? O meu coração é assim. Principalmente, meu irmão, ele abria a Bíblia e falava que ele começava a falar que passou-se o tempo da minha vaidade, da minha tristeza, do meu sofrimento. E ele falava: Ksu, eu vivi uma vida tão escura antes. Aí a gente sentado no pátio, descascando a batata doce, conversando. E aí a gente tirava o arroz, né? E a gente passava o tempo conversando. Eu, com o meu irmão que recebeu a salvação, por aqueles 3 dias que eu passei com ele, eu fiquei tão feliz e agradecido. Na minha terra não tinha igreja. Com certeza tinha igreja, mas não tinha igreja que havia nascido de novo e que pregava o Evangelho. No dia que eu ia fazer conferência, ele ia de bicicleta, aí voltava para cá, aí depois ele ia para a conferência, e quando ele voltava para casa, os amigos dele estavam na rua tomando bebida à noite. Meu irmão estava ali bebendo antigamente. Ele falou: nossa, coitado desses meus amigos. Então eu vi que meu irmão ficou muito feliz quando eu saí do exército, mas depois de 1 ano, meu irmão caiu na tentação por causa de uma dificuldade que ele passou. E eu fiquei triste, por quê? Porque não tinha igreja, porque não tinha alguém que pastoreasse. Não tinha irmão, porque não tinha irmã. Se alguém fosse procurar meu irmão, conversasse com ele, fizesse comunhão, ia ser tão bom. Mas não tinha esse tipo de pessoa. Porque não tinha igreja. Depois que eu fui despachado do exército, na frente da minha igreja tinha um terreno. Meu pai faleceu e passou para o nome do meu irmão, e meu irmão passou, depois que meu irmão faleceu, depois meu irmão passou para minha cunhada, né? Aí meu irmão, ele estava com esse terreno. Eu falei: irmão, essa terra Deus quer utilizar, né? Aí a minha cunhada passou esse nome,
passou essa terra para utilizar para Deus, e depois precisou fazer uma estrada ali, aí a gente vendeu, mas mesmo assim, com esse dinheiro, a gente construiu uma igreja ali na minha cidade natal, tá pregando o evangelho. Então eles vieram me procurar para dar o terreno para mim. E meu irmão estava velho e estava com doença, agora ultimamente está com doença. Essa senhora está com um corpo desconfortável, mas ela não foi para o hospital. Ela veio me ver. Eu fiquei muito honrado, né? Então, como ela não tem boa saúde, se me chamasse, eu ia correndo vê-la. Mas ela descendo do elevador e subindo a escada, eu escutei aqueles passos difíceis dela subindo. E eu e aquela idosa nos sentamos frente a frente. Aquela senhora idosa falou o que para mim? Pastor, eu simplesmente frequentei a igreja. Eu não sei se eu posso morrer por causa dessa doença, mas eu não tenho certeza da salvação. Pastor, eu quero, por favor, fale algo que me dê certeza da salvação. Como pastor, eu me senti muito assim envergonhado. Eu devia ter me encontrado com ela antes, conversado. Ela sempre que vinha na igreja, sempre que ela vem na igreja, ela vem, me cumprimenta, aperta a minha mão. Mas eu agradeci muito a Deus porque Ele me permitiu aquele dia. E essa senhora, ela falou, eu não sei quando eu vou morrer. E eu vou logo morrer por causa da doença. Então, naquela idade, outras pessoas iriam para o hospital procurar médico, ia tentar esforçadamente se curar da doença. Mas ela veio para a igreja e falou, pastor, por favor, eu quero ter certeza da salvação. Ela expressou esse coração dela. Aí eu abri a Bíblia. Como os nossos pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Como os nossos pecados passaram para Jesus Cristo. Porque eu sou pastor. Porque eu sempre pesquisei a Bíblia, procurei na Bíblia. 3 dias antes do meu pai falecer, eu falei para o meu pai, pai, assim como o senhor, depois que ele gravou todo o recado, né, que ele desejou, eu falei, pai, eu vou fazer o que o senhor quiser com o seu corpo, mas e o seu espírito, vai para onde, pai? Naquele tempo, o pai suspirou. Vivendo a vida inteira, vendo o rosto do meu pai, foi a primeira vez que eu vi o rosto de desesperança do meu pai. Meu pai abriu a boca. Eu quero ir para o céu, mas está muito tarde. Eu tenho que ter alguma obra boa para poder ir para o céu. Naquele momento eu agradeci muito porque eu sou pastor. Eu fiquei muito agradecido porque o céu não é um lugar que a gente vai pelo nosso esforço e pela obra, né? E eu comecei a falar com meu pai. Essa senhora, eu conversando com essa senhora idosa, o meu coração ficou muito quente. E aquela senhora estava com um corpo desconfortável. Mas ela não foi correndo para o hospital. Ela veio para a igreja porque ela estava querendo muito escutar o evangelho. Eu fiquei muito agradecido com isso. Com todo o coração. É 1 hora assim estabelecida, né? Porque tinha outras pessoas marcadas. E foi da mesma forma quando meu pai faleceu, né? Eu também pude conversar com ela. Ela queria ser curada da doença, mas ela podia querer viver bem o resto da vida. Mas aquele dia, se eu receber só o perdão dos pecados, eu vou poder ir para o céu. O coração dessa senhora estava cheio desse coração só. Por 1 hora,
복음을 전하는 Eu preguei o evangelho para ela 그것이 구원을 e aquela senhora idosa recebeu a salvação. 구원을 Ela recebeu a salvação. 그 구원을 받고 E depois que ela recebeu a salvação, 감격해 하시고 ela ficou tão emocionada 기뻐하며 걸어가셨어요. e ela foi embora feliz. 며칠 전에 Depois de alguns dias, 어르신이 다시 aquela senhora idosa veio de novo. 우리 다시 찾아오셔서 너무 고마워. Eu fiquei muito agradecido que ela veio. 그때 막 얼굴도 Naquele tempo, o rosto dela antes estava bem escuro, não conseguia andar direito, 일주일 mas no tempo de uma semana, 정도 됐나요? acho que nem foi uma semana, 얼굴도 o rosto dela ficou mais branquinho e ela estava bem mais saudável. 그래서 Veio andando 제 사무실에 오셨습니다. e veio para o meu escritório. 행복했습니다. Eu fiquei muito feliz. 구원의 확신을 하시고 Ela tinha certeza da salvação e estava feliz. 아직 뭐 완쾌 된건 O corpo dela não estava perfeitamente curado, mas o corpo dela melhorou. 소리가 달라지고 말씀하시는 게 달라지고 O jeito dela falar mudou. 세상에는 No mundo, 많은 하나님을 믿는 사람들이 있어요. tem muitas pessoas que creem em Deus. 근데 그 사람들 가운데 어떤 Mas dentre essas 사람들은 pessoas, 하나님을 향하여 발걸음을 다가오는 사람들. tem pessoas que dão os seus passos em direção a Jesus, a Deus. Mas pelo contrário, tem pessoas que deixam Deus para trás e vão correndo em direção ao mundo. Em Lucas capítulo 10, como começa a história do homem atacado por salteadores? Certo homem descia de Jerusalém para 예루살렘은 해발 800m 고지에 있고요. 산성입니다. ele descia para Jericó. Jericó, Jerusalém estava num lugar bem alto e Jericó estava num lugar assim perto do nível do mar. Então Jericó vivia num lugar difícil. E Jericó era uma cidade onde tinha muitas diversões do mundo. Pessoal, algumas pessoas estão direcionando seus passos a Jericó. E algumas pessoas estão se direcionando a Jerusalém. Pessoal, ultimamente, muitas pessoas estão se direcionando a Jerusalém, a Deus, vêm para a igreja, escutam o evangelho, recebem a salvação. Quando eu vejo elas felizes por causa disso, eu fico muito feliz, agradecido. A outra vez, lá em Busan, quando a gente fez a apresentação, eu comi várias refeições com os VIPs, com pessoas da canal de televisão e uma outra pessoa que trabalha com ações, né? E eu jantei com essa pessoa. Eu estava comendo com essa pessoa e quando estava para acabar a refeição, eu conversei sobre a vida espiritual. Ele estava escutando com muito interesse. Eu tirei a comida, tirei o arroz, abri a Bíblia e comecei a pregar a palavra. E aquela pessoa recebeu a salvação naquele dia. Ele recebeu a salvação e falou: ah, pastor, a minha esposa tem que escutar isso. Ah, ela não sabe direito. Quando que a gente pode falar de novo sobre isso? E essa pessoa me ligou. Pastor, eu vi no KBS, canal de televisão. O canal da KBS fala assim, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu fiquei muito agradecido. As pessoas que recebem a salvação são diferentes. Essa pessoa pode se aproximar a cada passo de Deus. Eu fico muito agradecido com isso.
Pessoal, hoje, vocês que estão sentados aqui, vocês também, só porque vocês estão confortáveis, tem pessoas que estão com o coração direcionados aí a Jericó, e ao contrário, tem pessoas que estão indo em direção a Jerusalém, seguindo a condução e querendo se aproximar de Deus. Satanás, com esse e aquele problema, com essas desculpas, se você for para o lado do mundo é mais fácil, se você for para o lado de Deus, não, que medo, é inseguro. Satanás faz surgir esse tipo de coração e faz com que o nosso coração flua para o lado do mundo. Vendo o livro de Ruth, em Ruth, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então Belém de Judá. O povo de Israel, por 40 anos, eles depois de muito tempo sendo escravos no Egito, eles foram para o deserto. E Deus queria dar a terra de Canaã, falando que Ele estaria junto com o povo de Israel nessa terra de Canaã. Essa terra onde tem Deus que está junto com eles. Por que Deus deu a fome para lá? Por que surge guerra na terra em que Deus deu? Naquela terra que tem Deus, por que surgem esses problemas? Sim. Para o povo de Deus também. Na terra de Deus, na igreja de Deus também surge dificuldade e problema. Em 2004, quando a gente veio para Seul, essa igreja de Gangnam, eles cancelaram, eles fizeram com que essa nossa igreja se tornasse ilegal. E naquele tempo eu fiquei tão assustado. Mas se Deus está com, mas qualquer pessoa pode ver que Deus estava conosco. Naquele tempo, o advogado Park Moon-taek, ele não fazia muito tempo que havia se formado. Então, mas a gente falou para o ancião Park Moon-taek. Naquele tempo ele nem era ancião, né? Ele era irmão. Muitas pessoas falaram para mim, esse problema é tão grave. Por que vai deixar na mão de um advogado que é um pintinho ainda? Que ainda está piando? Só existe um advogado qual eu posso crer. É o nosso irmão. Outros advogados não teriam agido dessa mesma forma. Então ele começou a examinar cada caso que teve, e na prefeitura ele começou a pegar um problema. Tem momentos que vocês podem cancelar essa autorização que vocês deram para a igreja, e tem momentos que não pode. Vocês ignoraram isso e vocês foram querer destruir a nossa igreja. E ele começou a falar sobre isso. Então, porque o Sochogu, eles ignoraram isso, então é possível que a gente continue com a igreja. E assim a gente pôde vencer essa causa. E foi assim que essa igreja sobreviveu até hoje. O que é gratificante, pessoal, é que o advogado Park Moon-taek, fazia pouco tempo, ele não tinha muitas causas ainda, mas tinha um outro advogado. A gente deixou também na mão dele o problema da UNRWA, e todas as coisas foram resolvidas muito bem. Então tem um drama que está acontecendo com a gente na KBS, né? Realmente é um drama mesmo. Quinta-feira todos os missionários, os pastores se reuniram e oramos o dia inteiro. Foi muito gratificante.
O nosso coração se uniu. Quinta de noite, os anciãos se reuniram para orar. Foi só aquele dia, das 7 até meia-noite. E a gente começou a orar diante de Deus, falando sobre o nosso coração. Foi muito gratificante. Sexta-feira, a gente reuniu os irmãos que trabalham na internet, são 30, a gente chamou 30, mas veio um monte de irmãos. Eu não falei outra coisa para esses irmãos, eu falei sobre a Bíblia para eles. Abri a Bíblia, Romanos, e eu fiquei muito feliz. Sábado, pela primeira vez a gente fez a reunião dos missionários temporários, de todos eles, por meses eles prepararam isso. No começo a gente pensou que ia reunir 2.200 jovens. Eu não penso que as missionárias da nossa igreja tenham uma boa vida de fé. Mas naquele dia as missionárias pensaram, vamos dar uma marmita bem quentinha para os missionários temporários. Se tivesse dado, eles prepararam comida para 2.200 pessoas. Vieram 2.500 jovens. Encheram todo esse lugar. Encheram o primeiro, o segundo, o terceiro andar. Os outros irmãos nem conseguiram entrar, ficaram todos lá fora. E uma coisa que eu fico curioso, eles prepararam comida para 1.200 pessoas. 1.200 pessoas eles prepararam comida, mas como alimentaram 2.500? Aí eu entrei na cozinha. As irmãs, as missionárias, estavam com a manga arregaçada, começaram a fazer carne, começaram a fazer uma coisa de arroz. Não existe coisa mais bonita. Eu nunca havia admirado tanto as missionárias assim. Realmente, elas estavam trabalhando muito. As missionárias mais velhas, as jovens, todas missionárias. As missionárias da nossa missão nunca preencheu nem metade do meu coração. Mas naquele dia estava tão agradável. Muito agradável. Fizeram comida para 1.500 pessoas. Mas naquela hora elas fizeram comida para 2.500 jovens. Naquela hora. Na hora. Ainda bem. Alguns dias atrás a igreja de Gangnam trocou a forma de fazer arroz. Porque se não tivesse trocado, não ia dar para fazer comida para todos eles. Mas todas as coisas, Deus é quem está preparando. Esses 2.500 falaram, vamos para o KBS. Realmente é um drama, né, que a gente está fazendo. Os irmãos falaram, vamos lá brigar contra isso que eles estão fazendo. E também me surgiu um coração, vou eu também? Estou com vontade de... mas não ia ser bom se eles fossem e mostrassem sua emoção, né? Então, eu falei para os anciãos, não, nós não vamos. E eles quebraram o coração e não foram também. Deus está conosco. Aí a gente trocou a direção. Pesquisando tudo do Pastor Park, não existe nada obscuro nele. Não existe nada mais claro que a nossa igreja. Não existe nenhum pastor de outra igreja que deixe as pessoas entrar na casa dele. Na nossa igreja, qualquer pessoa que seja pode entrar na nossa casa, não é? As pessoas que frequentaram outra igreja, não é?
Não tem livre acesso. 오전 8시부터 밤 11시 Desde as 8 da manhã até 11 da noite. Fora as 4 horas, só as 4 horas da noite que eu durmo, o resto do meu tempo, todo mundo vê o que eu faço. Todo mundo sabe o telefone do meu celular. 제때 못 받을 때도 있긴 하지만 Eu atendo o telefone de todo mundo, só não atendo na hora que eu estou pregando. Da igreja de Canaã, de manhã e à noite, é uma igreja que qualquer pessoa pode entrar qualquer hora que for. As outras igrejas fecham. Aqui podem vir pela montanha, podem vir pela estrada, podem vir pela calçada, podem entrar de qualquer jeito. É uma igreja que está aberta, que é obscura ou que não é? É claro, não é? 한 달에 한 번씩 임원회에서 거기서 모든 게 결정되어지는데 박옥수 목사고 도장로가 모든 걸 다 결정. Eles falam que só o pastor Park e o ancião Do que resolvem tudo da igreja. Não, a gente faz reunião todas as semanas com os anciãos, com os diáconos, para saber, né? Aí os irmãos falaram, não, isso é tudo mentira. Eles falaram na televisão, eles mentiram tudo isso. Se a gente é uma igreja obscura, escondida, então como é que a gente vai colocar nossa igreja bem na estrada, na entrada da cidade? A gente coloca toda a nossa pregação na internet. Eles entram eles entram no site até poder entrar na sala da minha casa. De vez em quando, 타켓을 잡고 그러면 회사 망한다 그러더라고요. 우리 교회 다녀 떠난 몇몇 사람들. Algumas pessoas que frequentavam a nossa igreja, eles partiram da nossa igreja e eles fazem planos para nos destruir por trás. Então eles fizeram um plano para o pastor Oksu Park e para o ancião Do irem para a prisão. Mas Deus, eu fico muito emocionado de como Deus trabalha na nossa igreja, vivendo por esses anos dentro do Evangelho, eu me tornando personagem principal do drama, né, da novela que está acontecendo. Realmente, isso é uma novela que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Deus trabalha de uma forma incrível. Pessoal, nós podemos desviar disso, mas só com Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, eu não quero trabalhar por outro método. Nós também queremos brigar com Hangichong. Eles ficam mentindo, falando que a gente não ora, não se arrepende. A gente se arrepende de forma diferente deles, porque em Hangichong, eles se arrependem como eu menti, eu roubei, eu xinguei. Eles oram por esse arrependimento. Nós nos arrependemos. Nós temos que descobrir a verdadeira raiz da nossa maldade e nos arrepender disso. Eles só falam dos frutos que ele tem, mas a gente fala da raiz, que o coração do homem é o mais corrupto do que todas as coisas. Eu vou falar de novo. Em pecado eu nasci, em pecado minha mãe me concebeu. Eu sou um pedaço de pecado. Fora isso, tudo em mim é pecado. Eu sou mau, sujo e imundo. Por isso, Jesus Cristo nos crucificou na cruz. E assim, Jesus Cristo se torna nosso dono. Mas o problema, ver novela, outra coisa, qualquer coisa que seja, mas tem diferença. O importante, tem pessoas que vão em direção a Deus e tem pessoas que fluem pelo método humano. Tem esses dois tipos de pessoas. Ruth fala isso para nós. Então a Ruth foi para a
terra que Deus havia preparado para ela, Noemi. Mas entrou fome ali. Mas a Ruth, 베들레헴에 돌아와서 시어머니 나오미가 베들레헴에 돌아왔는데 이삭을 줬다가 보아스를 만나지 않습니까? Ruth, ela foi com a sogra para Belém e no campo se encontrou com Boaz. E quem era Boaz? 살몬의 아들입니다. 살몬은 É filho de Salmão. Salmão nasceu Boaz. 보아스하고 결혼하기 전에 Então, antes da Ruth casar com Boaz, 뭐 했는지 모르겠습니다만은 시어머니를 만난 거예요. ela se encontrou com a sogra. 이 이스라엘 백성들 틈에 모압 여자인 자기가 Então, no povo de Israel, a mulher que é moabita, 부담이 없는데 시어머니가 나를 모압 여자로 관세하면 어떡할까? então, entre as mulheres de Belém, de Israel, casar com Boaz, não tinha nenhum problema. Mas ela era moabita, Ruth. Então, ela teve um grande fardo quanto a isso. Ela estava colhendo no campo de Boaz. 루시 보아스에게 뭐라고 말한다? E ela falou o que para Boaz? 이방 여자 나를 그렇게 얘기합니다. Uma mulher gentil como eu. Ela falou, eu sou gentil, eu sou estrangeira. Mas o Senhor concede graça para mim. 가진 큰 핸디캡은 이방 여자라는 거죠. O maior problema para Ruth era que ela era estrangeira. Mas porque Boaz gostou dela, mesmo que ela fosse estrangeira, 나를 보고 뭐라 할 거. 그게 마음에 mas ela estava com medo do que a sogra falaria para ela. Isso que se tornou um fardo no coração dela. 어느 날 보아스가 Um dia, Boaz falou para Ruth, 우리 아버지 어머니 만나러 갑시다. vamos nos encontrar com os meus pais. E eles foram. 성경에 없는 이야기인데 Não está escrito na Bíblia, tá? Essa parte. 성경자들은 그 성경 어디 나오냐고 물으면 따지고는 Se alguém vier perguntar para mim onde está escrito isso na Bíblia, né? Eu vou ficar assim. Mas a Ruth, ela estava com muito fardo. 저는 감히 이 집에 며느리 Eu 자격이 없습니다. não tenho nenhuma capacidade de poder entrar aqui como nora. 저는 이스라엘 민족도 아니고 모압 Eu não sei nem do povo de Israel. Eu sou uma moabita. 그런 시어머니가 탁 다가오더니 룻의 손을 탁 E a sogra veio e segurou a mão da Ruth. 그거 뭐가 Nora, por que isso seria um problema? 아니다. 난 가난한 Eu também não sou. Eu também não sou 정말 이 do povo de Israel. Eu também sou estrangeira. Eu era prostituta na terra de Canaã. 어머니 무슨 그런 말씀을 하세요? Sogra, como a senhora pode falar isso? É verdade. 그 안에 모든 게 다 해결이 되는 거예요. Todas as coisas foram resolvidas aí dentro. 하나님의 약속 안에 있어도 흉년이 올 때가 있고 Se estiver dentro da promessa de Deus, tem quando vem a fome. 백성이 사는 땅에도 겨울이 있고 Na terra em que tem Deus, também tem noite e dia, também tem inverno e verão. 우리가 하나님과 함께 Mas, 있는 pessoal, enquanto nós estivermos com Deus, 밤이 와도 mesmo que venha a noite, mesmo que venha o frio, o inverno, 있어서 se a mão de Deus estiver conosco, mesmo que seja a mesma noite, mas a noite que se encontra sem Deus e a noite que se encontra com Deus é diferente. Mesmo que seja o mesmo inverno, mas as pessoas que fluem no mundo sem Jesus e que flui inverno com Jesus e flui sem Jesus é muito diferente. Por isso a Ruth pôde sorrir e pôde agradecer. Elimeleque se casou com a Noemi e teve 2 filhos, Malom e Quilion. Ele tinha muitas sabedorias, muitas teorias. Então, mas na época da colheita pode ter muitos frutos, mas ele entrou na internet e viu que o preço em Belém não valia tanto quanto em Moabe, porque veio a fome. Ele pensou, então vamos para Moabe. Se a gente for para Moabe, com esse dinheiro, a gente pode comprar comida e a gente vai poder viver muito bem. Mas o triste
é que, embora a gente tenha recebido salvação e nos tornamos povo de Deus, mas só tem a sabedoria do mundo, mas não tem o poder de Deus. Então essas pessoas, com o método humano, com o jeito humano, com o esforço humano, fluindo para esse lado, cada vez mais vai tendo a distância em Deus. Eles estavam com fome agora. Eles com fome, o que eles pensaram? Por que Deus nos deu essa dificuldade? Por que o Senhor fez a gente passar por isso? Deus, conceda a sua graça. Quando eu passo por isso, porque eu sou uma pessoa que sempre tenho faltas, como pastor da igreja de Gangnam, será que eu sou apropriado para cá? Será que eu estou conduzindo bem aos irmãos da igreja de Gangnam? Quando eu vejo, como pastor, em todas as coisas eu tenho uma pontuação muito baixa. Tudo falta em mim. Desde março, por um mês. Então esse mês foi a primeira vez que eu trabalhei como pastor, né? Aqui eu conversei com os irmãos, preguei o evangelho, e vendo essa mudança neles. A outra vez eu já falei, o irmão Yang. Quando eu conversei com a esposa do irmão Yang, o irmão Yang não sabia que a esposa já havia recebido a salvação. E a esposa também não sabia que ela tinha recebido a salvação. E os dois brigaram, discutiram. Vem para a igreja de Gangnam. Por que você não deixa eu ir para a minha outra igreja? E eu conversei com aquela irmã. Quando eu queria falar do evangelho, aquela irmã falou, pastor, disso eu já sei. Está escrito, pela desobediência de um, só muitos se tornaram pecadores. Todos se tornaram pecadores, mas pela obediência de um, só muitos se tornaram justos. Eu já tenho certeza dessa palavra, pastor. Mas o irmão Yang não sabia disso, nem a irmã sabia. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, e pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, não existe muitas pessoas que acreditam nessa palavra, que entendem. Mas essa esposa do irmão Yang, ela sabia dessa palavra. E o interessante é que eu pensei, nossa, realmente, ela é uma pessoa muito... Aí eu falei, irmã, não é você saber sobre isso, é você se libertar do pecado que é salvação, né? E ela recebeu a salvação. E a irmã começou a derramar lágrimas. Por quantos anos eu vivi sofrendo sem saber disso? E desde a semana passada ela começou a vir e hoje de manhã eu a vi. Ultimamente o irmão Yang está muito feliz. Ele veio como irmão convidado, né, do culto de internet. Eu fiquei tão feliz. Quão feliz deve estar a família do irmão Yang. Eles devem estar tão alegres, felizes. Elimeleque é um povo que recebeu a salvação de Deus, escolhido por Deus. Deus, por que o Senhor me deu essa fome? Por que o Senhor está dando dificuldade para o nosso povo? Não, não é isso. Elimeleque é o povo de Deus. Mas com o método humano, em Belém ter tanto arroz, mas em Moab é tanto, ele procurou, pesquisou, lá é mais caro, então lá eu vou viver melhor. Então ele calculou na cabeça dele, o Deus que me ajudou até agora, cada dificuldade que eu tive, a oração que eu fiz, ele respondeu.
A igreja é a mesma coisa. Pessoal, eu agora há pouco falei sobre o meu irmão. O meu irmão, depois que ele recebeu a salvação, ele acabou caindo em tentação. Naquele tempo, se tivesse a igreja, se tivesse naquele tempo um pastor, um ministro, ele poderia ter ido e conversado e pregado para o meu irmão, né? Irmão Parker, por que você caiu na tentação? Tem na Bíblia, todos nós caímos na tentação, não tem problema. Todos nós temos fraquezas e defeitos, né? Então, meu irmão teria de novo ia ter tentado, não teria falecido, ia pregar o evangelho junto, né? Eu fico pensando muito nisso. Dentro da igreja vem os irmãos. Normalmente vem para o culto, parece que faltar uma vez no culto não é um grande problema, trabalhar ou não trabalhar, ofertar ou não ofertar, pode parecer que não é uma grande coisa. Mas o coração que vai em direção a Deus e o coração que vai em direção ao mundo é muito diferente. O meu filho, fazendo cantata de Natal, ele levou todos os seus filhos junto. Ele foi para a escola e falou, e avisou só. O meu filho falou para mim, pai, eu não sei o que vai acontecer nos próximos tempos, mas para os meus filhos, eu quero mostrar como o Senhor pregou o Evangelho. Com certeza. Eles vêm para o cantata, vão fazer a apresentação, ficam cansados porque ficam andando de carro. Mas eu prego o Evangelho diante de tantas pessoas. Eu queria colocar essa imagem no coração dos meus filhos. Os meus pais, quando a gente era criança, eles levavam a gente por 10 horas para pregar diante de tantas pessoas. E aí a gente pregou o Evangelho e muitas pessoas receberam a salvação. Eu quero colocar essa imagem dentro do coração dos meus filhos, Pai. E na próxima vez que meus filhos se caírem na tentação, quando os meus filhos receberem a tentação do mundo, quando meus filhos entrarem no mundo... Foi assim que meu pai pregou o Evangelho. O pai, 10 horas, ele dirigia para pregar o Evangelho e alegrava e fazia ficar feliz o coração das pessoas. Eu quero plantar isso no coração dos meus filhos, Pai. Satanás, ele faz com que Jesus Cristo, o Evangelho, se torne algo desprezível. Em Belém, eu gasto quanto para comprar arroz? E em Moab? É muito mais barato, não dá 1/10 do que eu estou pagando aqui. Utiliza o método humano. Então, para poder comprar as coisas da carne, acaba dando as costas para Deus. Todas as pessoas estão seguindo esse caminho. Mas as pessoas que conhecem a Deus, Deus é mais importante do que a comida e do que qualquer outra coisa. As pessoas que conhecem a Deus sabem que a Bíblia é a coisa mais importante do que outras coisas. É mais importante do que a minha posição, é mais importante do que a minha vida. Sabe que é mais importante do que qualquer outra coisa. E quando eu for para diante de Deus, tem certeza, tem fé, tem piamente a fé de que Deus vai lhe dar os alimentos. Elimeleque parecia uma pessoa sábia, inteligente. Parecia que ele estava fazendo bem. E quando ele partiu de Belém, os irmãos devem ter perguntado, por que você está partindo da terra que Deus nos deu? Aí o Elimeleque respondeu, não, vocês não sabem. Lá em Moab é 1/10 o preço do arroz. Se você acha que a gente vai poder aguentar por quanto tempo a fome nessa terra? Vocês são bobos, só ficam pensando Jesus, Jesus, não sabem nem usar sua cabeça. Eu não posso viver com vocês, eu sou inteligente, eu sou bom.
Com esse coração, partiu de Belém. 무서운 일이 닥치기 시작합니다. Começou a surgir coisas muito graves. 엘리멜렉이 죽는 겁니다. E depois de pouco tempo, Elimeleque morreu. 엘리멜렉이 죽는 걸 보면서 Vendo a morte de Elimeleque, a Noemi tinha que ter pensado: 싸게 사와서 남편 죽어 뭐 유익하냐? a gente veio para comprar comida barata, mas eu perdi meu marido. Para que serve isso? Por que meu marido morreu de repente? Ah, então Deus não se alegra disso. Eu tenho que voltar para Deus logo. Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu tenho que voltar para Deus? 나오미가 그렇게 생각했더라면 Se a Noemi tivesse pensado assim, 나오미 그러질 않았어. então ela teria voltado, mas ela não pensou. Ela ficou triste pela morte do marido 괴로웠습니다. e sofreu. 슬픔을 잊어보려고 맏아들 Ela queria esquecer essa tristeza e mandou seus 2 filhos se casarem. 그런데도 그들이 왜 하나님을 떠나는 왜 Mas mesmo assim, 저주한지 그걸 알지 못했죠. eles não conseguiram descobrir porque Deus os amaldiçoou. 교회 안 나와서 하나님 떠나는 게 아닙니다. 물론 Partir de Deus não é não vir para a igreja. 내 마음이 하나님을 떠나는 사람의 마음을 As pessoas que partiram de Deus, o coração delas, se tirar foto do coração delas, o coração está cheio das coisas do mundo, está cheio dos métodos humanos. 하나님의 사람들은 그 마음을 As pessoas de Deus, quando a gente fotografa o coração delas, 쓸모없는 거죠. tem o método humano. 하나님은 Mas as pessoas de Deus são pessoas que estão com as coisas de Deus. Hoje de manhã, os seus corações, vocês estão cheios dos seus métodos ou estão cheios das coisas de Deus? 박철영 장로께서 O ancião Pak Cholyong, quando ele começou a fazer o trabalho do evangelho, da missão, ele falou que a mãe dele tinha $80.000 de dívida. Eu quero pagar essa dívida e depois servir ao Senhor. Ele fez planos para pagar esse 80 mil de dívida. Então, se eu pagar 10 mil por ano, então em 8 anos eu vou pagar. E todo o salário que ele recebia, ele economizava e ele pensava que por ano ele poderia economizar $10.000. Então, ele tentou de todas as formas em 8 anos pagar essa dívida. Depois que eu pagar essa dívida, eu vou servir ao Senhor. Naquele tempo, ele queria fazer conforme o plano dele. Então, se eu quiser pagar 10 mil por ano, então em 8 anos eu não posso ficar doente, não é verdade? A minha empresa não pode falir. E se eu casar nesse tempo, a minha esposa não vai... se a minha esposa não se agradar de eu pegar o salário e pagar a dívida da minha mãe, então eu vou brigar com ela. Não, então, se tudo ocorrer perfeitamente, em 8 anos ele ia poder pagar a dívida. Mas ele não tinha certeza nenhuma de que todas as coisas fluiriam perfeitamente em 8 anos. Então esse ancião falou para mim: se eu quiser que aconteça isso, eu não posso ficar doente, meus filhos não podem ficar doentes, não pode surgir esse problema e nem aquele. Então, por 8 anos, não pode, tudo tem que ocorrer perfeitamente bem. Mas ele não tinha certeza e nem segurança disso. Ele decidiu só depositar sua vida nas mãos de Deus. Eu não escutei detalhadamente todas as coisas, mas em 3 anos, ele falou que Deus fez ele pagar toda a dívida. É muito diferente quando Deus trabalha. O meu método é diferente do método de Deus. Por isso, nós temos que dar o nosso coração para Deus. Se fosse pelo método humano, não ia dar certo. Então, até agora, ele poderia não ter pago toda essa dívida da mãe dele. Quando eu estava em Daejeon, uma irmã testemunhou. O marido tinha muita dívida e eles estavam com muitas dificuldades. E o marido estava com toda a preocupação por causa da dívida. E essa irmã orou diante de Deus por causa dessa dívida. Falou que ela ficou orando. Orou por 1 mês, 2, 3 meses ela orou.
E no coração dessa irmã, ela teve que coração? 다 갚아주겠다는 마음이 든 거야. Ela teve o coração de que Deus pagaria toda aquela dívida. 자매님이 그래도 E essa irmã, 또 기도하면 기도할수록 mas ela pensou, mas mesmo assim, né? E ela não acreditava e ela orava e de novo Deus falou, eu vou pagar essa dívida. 너 하나님은 참 친절한 하나님이다. E ela falou assim, 다 관심 쓰시고 하나님 복잡해 바빠가 사시겠나? ela falou pro marido, Deus falou que vai me pagar que vai pagar toda a dívida. Ele falou, seu Deus ainda é muito bom, né? Pagar toda a dívida. Você acha que ele vai se preocupar com isso? Essa irmã, mas ela, com toda sinceridade, continuou orando. E naquela noite, algumas pessoas vieram procurá-la. Queriam ver o marido e arrastaram ele para fora. Eram agiotas e o marido sofreu a noite inteira sendo arrastado. E essa irmã ficou muito brava. 빚쟁이한테 전화했어. Ela ligou para o agiota. 우리가 널 이렇게 가난한 거 아니었다. 한때 잘 살았다. 좀 어려 빚 좀 졌다. 갚으면 되지. A gente tá fazendo. Você tá chamando esses malandros para resolver esse problema da dívida? A gente quer pagar, mas a gente não consegue. Vocês raptam as pessoas e vão querer fazer isso? Isso é rapto. 빚쟁이가 막 깜짝 놀라면서 Aí aquele agiota ficou assustado e falou, vamos nos encontrar. 왜 만나자고 그래. 잠깐만. Por que você quer se encontrar comigo? É rapidinho. 벌 떨면서 이거 빚 하나도 안 갚아. O agiota 없는 걸로 해달라고. O agiota falou, não, vamos fazer com que se não tivesse nenhuma dívida, vamos cobrir tudo isso. Como assim você tá nos ameaçando porque a gente está demorando para pagar? E ele implorando, não, vamos fazer como se não tivesse nada acontecido, tá? Você não pode nos perdoar? Ela falou, não, assim não dá. 빚쟁이 울면서 우리가 잘못했는 제발 E depois o agiota chorando, não, por favor, eu vou fazer o recibo de como se você tivesse pago toda a dívida, vai. Vamos fazer como se não tivesse acontecido nada, por favor. Não, assim não dá. 예수 믿는 사람이 Porque eu não vou pagar a sua dívida, eu vou pagar, eu já fiz. 이먹을 만 손끝만큼 Eu não quero tirar nem um centavo de você. Aí falou que o agiota implorou. Aí ela pensou, será que Deus está fazendo isso? Aí ela falou, então tá bom. Vamos fazer como se nada tivesse acontecido. Aí ela foi pro marido, ela falou, querido, foi tudo resolvido. O marido, como? E ela falou, 그때는 하나님은 contou. 웃고 막 빈정거다 남편이 Aquele marido que riu da cara dela por causa de Deus, ele começou a chorar. E ele falou, realmente foi Deus quem fez isso. E o coração daquele marido se quebrantou naquele dia. E mesmo assim não veio para a igreja. Aí depois eu escutei que ele recebeu a salvação. 99년 심장이 나빠서 E em 99, meu coração estava muito ruim, eu quase morri. Em 99, depois que Deus curou meu coração, faz 13 anos. Foi a primeira vez que eu tenho vivido de uma forma tão saudável. 힘도 좀 없었습니다. Embora eu sou baixinho, eu não tenho força nenhuma, 하나님께서 제 생애 속에 일한 게 mas é muito grande o trabalho que Deus tem feito na minha vida. 베들레헴에다 가나안 땅에 주셨다. Deus deu a terra de Belém em Canaã. E Satanás, através de vários problemas, vai para Moabe, não tem problema, lá o arroz é barato, lá você não vai passar fome, você vai ser feliz em Moabe. 참 많은 사람들이 어리석게 Muitas pessoas de forma insensata, só com cálculos humanos, 하나님을 멀리하고 se distanciam de Deus, utilizam seus métodos, suas formas. 모압에 갔는데 Foi para Moabe. Eles foram para Moabe. 도우시는 A comida estava barata. 일을 하지 않으시는 거죠. Mas o Deus vivo não estava trabalhando neles. 남편 엘리멜레가 더 큰 E no final,
o marido Elimeleque morreu. E naquele tempo, a Noemi percebeu: nós partimos de Deus, por isso está acontecendo com isso. A gente ficou longe da igreja, por isso está acontecendo isso. Vamos voltar para Belém. As pessoas que caem na tentação nunca conseguem pensar até esse ponto. Então se o marido morreu, é só fazer os filhos se casarem e ter noras, não é? Fluiu para esse lado o coração dela. O filho morreu. Mas mesmo assim ela pensou: e se o segundo casar também? E o segundo também morreu. Partir de Deus. Partir de Deus não é ir para boate, ficar bebendo e virar malandro. Mesmo quem está sentado aqui, se o coração tem coisas do mundo, partiu de Deus. Mesmo que esteja escutando as palavras de Deus, se está distante de Deus, se está pensando nas coisas do mundo, já está distante de Deus. Mesmo que leia a Bíblia, mesmo que escute a pregação, mas se o coração não estiver junto com o da igreja, se estiver com outras coisas, o seu coração já partiu de Deus. Agora, o coração dela voltou para Deus e começou a correr em direção a Deus de novo. E naquele tempo, no versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Naquele tempo, Deus começou a dar o alimento. E aquelas duas, com as noras, e ela com as noras voltou para Moabe. Quando ela foi com o marido e os filhos. Mas aí depois, quando ela voltou, ela foi com as noras, né? Aí quando ela voltou, aí quando ela chegou lá, falaram Noemi. Aí ela falou: não me chame de Noemi, mas de Mara. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor me manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Não me chame Noemi, mas de Mara. Naquele tempo, ela recebeu graça e bênção de Deus. A Bíblia não é qualquer história. A Bíblia está falando sobre o nosso coração. Não é? Se no seu coração, não é, por acaso no seu coração não é o coração precioso de Deus que está ali dentro? Ou são as coisas do mundo que estão preenchendo o seu coração? Que cada pessoa, Deus quer mostrar para cada pessoa o seu coração. Às vezes você está difícil e cansado, vem fome, vem escuridão. Quando acontecer isso, que vocês possam vencer a fome e a tentação, e assim Deus vai lhes abençoar. Vamos orar juntos.